Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estão me vendo, me ouvindo aí? Estou tentando aqui fazer uma live improvisada, que eu estou viajando. O sinal da internet não está muito favorável, pelo que eu estou vendo aqui. Vamos ver se vai dar. No YouTube, eu acho que entrou, mas no Instagram ainda não entrou. Deixa eu ver aqui. Me digam aí se vocês estão me vendo e me ouvindo, porque o sinal não é dos melhores aqui onde eu estou. Deixa eu começar de novo. Deixa eu ver aqui. Talvez também não esteja. Vamos ver se entra aqui no... Opa, entramos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão... Boa noite. Estão me vendo e me ouvindo agora? Me digam aí se vocês estão conseguindo me ver. Eu estou aqui no Hotel Fazenda e demorei um pouco, ia começar às 8h30, porque exatamente não estava conseguindo sinal. Então eu saí rodando aqui para ver se encontrava um lugar para fazer essa live aqui, uma live de surpresa, para bater um papo rápido aqui com vocês, né? Estamos iniciando o ano. Boa noite, boa noite. E aí é sempre bom a gente trocar algumas experiências, né? Algumas informações. Tá ok? Som e imagem, que bom. Vamos ver se o sinal aqui, se a bateria segura, porque eu coloquei aqui numa tomada e parece que essa tomada não está funcionando. Mas vamos lá, não vai ser uma... Que bom, que legal que tá. Vocês estão conseguindo me ver e acompanhar. Então, uma boa noite a todos e a todas. Sempre um prazer reencontrar vocês aqui. Cláudia, Ceci, Mairink, doutora Proton, Helenita, Malu Perota, eita, quanta gente bacana, Tatiane, Marcelo Santos, Andressa, tem um pessoal aqui no YouTube, Claudinei, Lucilene, Ana Maria, Luci, Claudinei, boa noite, boa noite. E chega dando um like aí no YouTube, né, que essa live está totalmente improvisada aqui, para que a gente possa, vocês podem convidar também outras pessoas, né? Então, eu estou iniciando o ano, como eu fiz o ano passado, buscando ter esse contato, ter o contato com a natureza, uma forma de reabastecer. É uma coisa que eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, né? Faz parte do meu estilo de vida, e esse ano eu pretendo ter periodicamente, ter esse movimento do banho de floresta, né? Hoje fui para a cachoeira, foi maravilhoso. Estava sem sinal, eu não consegui transmitir nada no lugar que eu estava, não tinha sinal. Amanhã eu devo postar alguma coisa, né? Então a ideia é que a gente possa estar nesse processo de autoabastecimento, né? E nada melhor do que o contato com a natureza para você liberar estresse, para você aumentar a sua criatividade, para você aumentar a sua imunidade. Então tudo isso é muito fundamental nesse processo, né? E aí a gente tem, quando a gente cai os níveis de estresse, nós temos mais condições de nos auto-observarmos, né? Ou seja, observarmos o que é que nós estamos pensando, quais são os pensamentos recorrentes, né? Então, eu venho recomendando várias técnicas, né? O deixa ir quântico, né? O Ho'oponopono é uma técnica que eu utilizo já há muito tempo, né? De limpeza dessas memórias. Eu fiz um vídeo pouco antes de vir para cá, onde eu falava exatamente dessa base de dados que todos nós trazemos, né? Então, todos nós trazemos uma base de dados que é tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente viveu desde quando nós estávamos no útero da mãe, nós estávamos já sendo programados, né? A nossa genética, ela vem sendo programada desde quando nós estamos lá no útero da mãe. O EFT também é outra técnica que eu uso bastante, né? Então, a grande questão é esse programa automático que está girando, independente de nós. Então, de acordo com a neurociência, acima de 35 anos, 95%
dos nossos impulsos, eles são subconscientes, né? Então, o que acontece é que nós não temos controle sobre o que nós estamos pensando. E o cérebro, ele praticamente se diverte simulando, né? O cérebro, possivelmente, é o maior simulador do universo, né? Ele não para de simular. Então, aqueles circuitos EFT, Renata, EFT, Emotional Freedom Techniques, é uma técnica de liberação emocional, também conhecida como acupuntura sem agulhas, né, que é uma técnica onde você toca em alguns pontos de acupuntura e à medida que você toca, você vai liberando a energia que está estagnada. Diga aí, Hugo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, quem está chegando aí, boa noite a todos. Então, essa base de dados, né, que a gente chama também, na psicanálise chama de ego, né, é exatamente essa base de dados, né, e o ego não é uma coisa ruim nem boa, é memória, é tudo que a gente guardou. Então, a memória de dirigir um carro, a memória de andar de bicicleta, isso é ego também, tá? Então, tudo isso, a grande questão está no simulador, né, o simulador, pela história evolutiva do ser humano. Então, o ser humano, nós nascemos, diferentemente dos animais, nós somos programáveis. Os animais, eles já nascem com a programação, né? Eles já nascem com o software, né? O hardware e o software pronto, né? Eles sabem o que precisam fazer, tá? Então, um gato, ele é um caçador. Meus gatos, eu tenho 2 gatos em casa, voou uma borboleta, ele vai caçar a borboleta. Ele tem um programa, ele tem aquele base de dados, né? No entanto, uma criança, ao nascer, essa base de dados, ela é ativada exatamente pelos pais, pelo ambiente que ela vive, né? Então, em função do ambiente que nós vivemos, desde quando estávamos no útero da mãe, que nós vamos ali, como é que a gente chamaria? Criando esse processo de armazenamento, né? Nós vamos armazenando esses dados. Eu estou fazendo essa live aqui é uma região aqui de Pernambuco, né? Depois eu falo para vocês mais detalhadamente, mas não é uma região do agreste de Pernambuco, depois eu falo, tá? Então, o que é que acontece, né? Eu estou numa pousada no meio do mato aqui. Na natureza é maravilhoso, né? Foi exatamente isso que eu fiz. Então, essa base de dados, né, ela vai criando prioridades, né? Nós vamos criando prioridades em relação a essa base de dados, que é exatamente como o cérebro funciona, né? Tudo aquilo que nos ameaçou, tudo aquilo que nos decepcionou, tudo aquilo que nos traumatizou de alguma forma, ele fica em prioridade nessa base de dados, né? E o que é que o cérebro faz? Ele brinca, o cérebro se diverte simulando, fica simulando, 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 simulando. E aí a grande questão é que essa simulação, a preferência da simulação é pelas coisas negativas, porque são aquilo que nos ameaça, entendeu? Então você, quando acorda, não tem tendência de estar lembrando das coisas boas, você tem tendência a lembrar do que não deu certo, você tem tendência a lembrar de alguma coisa que você está com raiva, alguma coisa que você está preocupado, entendeu? Então a grande questão é exatamente a gente ter autocontrole, entrar no estado de presença para que a gente possa filtrar essa base de dados. Porque senão, o que é que acontece, né? Se você não faz um filtro, essa base de dados, ela vai te levando, que eu chamo de shopping das maldades, né? Que é exatamente essas regiões do cérebro onde estão esses bancos de dados, esses arquivos, e você vai ali, né, alimentando os arquivos. Você vai entra no arquivo, e aí tem outro arquivo similar, né, e você vai entrando ali, como se fosse exatamente eu chamo de shopping das maldades, ou shopping das ilusões, e nós passamos a viver a nossa vida sendo guiado por esses dados, né, por esse banco de dados, né? E aí, essa técnica do Ho Oponopono, que eu acho uma técnica fabulosa, né, é uma das técnicas que eu uso há muito tempo, né? Quando eu lancei o curso Salto Quântico em 2014, a gente já trabalhava com o Ho Oponopono, né? Eu vinha estudando o trabalho do Dr. Hugh Lane, né?
Dr. Hugh e o Joe Vitale, né, que lançaram o livro Limite Zero, e aí eu fui exatamente, comecei a pôr em prática isso e aconteceram coisas incríveis, e aí comecei a levar para os meus familiares, depois para os meus alunos, então assim, foi realmente incrível, né. Essa coisa de falar de coisas negativas também vai infestando, né, porque a negatividade, a doença, são programas, são softwares, né, são software, então a pessoa termina se acostumando a estar na negatividade, né, a estar criando construções de preocupação, de medo, né, essa questão das teorias da conspiração, então tem sempre alguma teoria da conspiração rolando, né, essa semana eu falei na live de Ano Novo em Nova Ordem Mundial e uma pessoa achou que eu estava falando de uma teoria da conspiração que existe aí, que eu não tenho muito interesse de saber direito o que é, porque eu tenho muita coisa para fazer, entendeu? E eu sei, essas teorias das conspirações estão sempre acontecendo, né? Eu não me motivo realmente em me aprofundar nessas coisas, porque elas são sempre carregadas de muita negatividade, né? Trazendo muito medo, trazendo. Então eu já sei, eu conheço algumas conspirações e eu falo do que eu conheço, né? Eu não costumo falar de especulações, né? Porque isso termina, a gente começa o ano na negatividade, a preocupação com isso, a preocupação com aquilo. Então, quando a única ordem que eu reconheço realmente são as ordens do amor, né? Essas sim. Quando eu falei em Nova Ordem Mundial, eu estava falando nisso. Quem ouviu o vídeo todo de Ano Novo, ficou muito claro que eu estava falando de uma ordem ligada à cooperação, ligada ao amor, ligada à compaixão, ligada a expressar, né, a comunhão entre os povos, né? Então é isso que eu defendo, entendeu? É isso que eu defendo, mas as pessoas estão muito contaminadas, né? Estão muito contaminadas, elas quase não conseguem muitas vezes ouvir, elas ouvem porque elas ouvem os dados, né? Então, a pessoa que está vendo essas coisas de nova ordem mundial, em cima dessas teorias conspiratórias, ela termina vendo os dados, ela termina ouvindo os dados, né? Ela não ouve o que eu falei, para que, de repente, ela poderia ter, a pessoa pode dizer, olha, isso aí tem um significado diferente que você está falando, né? Mas ela traz uma lógica como se eu estivesse falando de algo que eu nem sei o que é, nem tenho interesse de saber, na verdade. Realmente não tenho interesse de me deter nisso, porque eu conheço um pouco dessas teorias conspiratórias, né? E eu sei que existe muita maldade no mundo, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu vejo o que a indústria farmacêutica é capaz de fazer, eu vejo o que a indústria de armamento, da guerra é capaz de fazer, eu vejo o que a indústria do narcotráfico é capaz de fazer, eu vejo claramente o que a indústria do crime é capaz de fazer, as próprias seguradoras que mantêm o crime, mas isso aí são coisas que eu tenho fatos, eu conheço fatos reais, eu sei de fatos das torres gêmeas que me levam a saber que aquilo ali foi uma articulação, entendeu? Então eu tenho fatos, mas assim, não me interessa estar focando a minha energia em trazer medo, trazer pavor para as pessoas, trazer pânico para as pessoas, entendeu? Porque as pessoas já estão muito apavoradas, as pessoas já estão com muito medo, elas já estão muito inseguras, entendeu? E eu prefiro estimular vocês a olhar para o que é que vocês querem realizar, né? Ou seja, onde é que você quer direcionar a sua energia, entendeu? Então direciona a sua energia para os seus sonhos, para a sua realização. Eu vou dizer agora, vai estudar teoria conspiratória, não sei de quê, entendeu? Então, assim, daqui a pouco tá as pessoas paranoicas pensando nessas coisas, né? E aí o nível, e as pessoas que estão nessa vibração da negatividade muito intensa, né? Elas não conseguem ouvir as outras pessoas, é impressionante. É impressionante. Eu até tentei dialogar com a pessoa, mas vi que era difícil o diálogo, né? Porque ela sequer falava do que era que ela entendia por essa questão de uma nova ordem mundial, né? Para eu entender o ponto de vista dela. Porque uma outra coisa legal, gente, nós voltarmos a nos acostumar a conversar com quem pensa diferente da gente. Não tem nada de errado uma pessoa pensar diferente da outra. Na verdade, isso é saudável. Agora, a gente precisa se respeitar, né? A gente precisa se respeitar e aí a gente precisa mergulhar naquilo que a gente defende. A gente precisa ter cuidado para não estar espalhando notícias falsas, entendeu? Baseado em especulação.
Então é importante que você mergulhe, a minha busca é pela verdade, né? Aquela frase de Jesus, e conheceis a verdade te libertará. E o que eu entendo por essa mensagem de Jesus é a mensagem dele, que é a busca do amor, né? É a busca da compaixão, é a busca da comunhão, é a busca da cooperação. E a gente sabe que a humanidade ainda está muito distante disso. Então, assim, eu não tenho interesse de focar a minha energia, direcionar a minha energia para teorias conspiratórias, né, né, porque as pessoas já estão muito amedrontadas. Né? Eu estou mais... O foco do meu trabalho é empoderar as pessoas, é trazer esperança, é trazer, olha, se prepara, porque, assim, o nível de distorção que a gente vive, de muito ódio, as pessoas estão muito carentes, estão muito sofridas, né? Nós precisamos, na verdade, né, essa pessoa mesmo que me mandou essa mensagem, eu fiz já o Ho'oponopono para ela diversas vezes, né? Ou seja, buscando limpar em mim o que está oportunizando que essa situação aconteça, entendeu? Não é responsabilizando a pessoa, é tendo compaixão, porque de acordo com o trabalho do Hawkins, né, do David Hawkins, né, nós temos aí 85% da humanidade, gente, está vibrando abaixo da faixa de 200 Hz, ou seja, na raiva, tá na ira, tá na vergonha, tá na culpa, tá no sofrimento, na depressão, tá no medo, entendeu? E aí o que é que acontece? As pessoas que estão nessa vibração, a gente precisa ter muita compaixão para elevá-las, né? Para elevá-las, né? O Ho Oponopono é a técnica, é a técnica que está voltada exatamente quando algo acontece comigo, né? O meu foco não é aquilo, essa situação fora, é a situação dentro, né? Por que é que eu estou atraindo essa situação, entendeu? Por que é que eu estou atraindo essa pessoa na minha vida? Por que eu estou atraindo um relacionamento X na minha vida? Por que eu estou atraindo uma doença? Por que eu estou atraindo o medo? Né? Ou seja, e aí eu assumo essa responsabilidade, né? Ou seja, eu limpo em mim, né? O Ho Oponopono, só você dizer assim, ó, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Então, você vai fazendo isso, você está trabalhando, né? Você está limpando dentro de você. Eu sinto muito, né? Por favor, me perdoe, você está trabalhando com perdão, né? Eu te amo, eu sou grato. Então, você repete isso aí, repete quantas vezes você vai, dentro dessa perspectiva de que você está limpando a memória em si. É essa limpeza dos dados. Se você está fazendo isso repetidamente, você vai entrar num estado meditativo. Então, a ideia de todas as técnicas, né, de limpeza desse banco de dados, ela em última instância, ela está associada a esse mecanismo que quando você repete, então se você, por exemplo, eu tenho formação em meditação transcendental, então na meditação transcendental, nós ficamos repetindo um mantra, né, durante 20 minutos sem parar. Toda vez que a gente começa a pensar, volta para o mantra, né? Então, se fico 20 minutos repetindo o mesmo mantra, eu estou meditando, entendeu? Eu estou presente. E se eu estou presente, eu não estou nutrindo o banco de dados. Da mesma forma, o deixa ir, né? O deixa ir, que é a técnica do David Hawkins, que eu fiz uma adaptação dessa técnica com o EFT, com o Ho Oponopono e com afirmações. Então, assim, a ideia é deixa ir, porque o Ho Oponopono é exatamente isso, ó. Deixa ir, deixa de ficar mexendo nessas feridas, deixa de ficar resistindo à vida, deixa de ficar ativando o sofrimento em você, entendeu? Então, a lógica é exatamente isso. E a gente trabalha com compaixão, porque as pessoas que estão muito dentro dessas teorias conspiratórias, estão buscando culpados para as coisas, não quer dizer que não tem muita coisa louca acontecendo no mundo, gente, mas quando a pessoa está muito focada nisso, ela termina entrando muito no campo do ódio, ela entra no campo da intolerância, ela não consegue dialogar, porque ela tem uma verdade tão pronta, né? Ela tem uma concepção de realidade tão pronta que ela não consegue conversar, dialogar e ouvir a opinião da outra pessoa, se abrir para conversar de forma amorosa, entendeu?
de forma cordial, porque a gente pode conversar. Eu, particularmente, adoro conversar com pessoas que pensam diferente de mim, mas, assim, eu gosto de falar com uma pessoa que quer mergulhar no conhecimento. Né? Assim, não, porque alguém me disse isso, porque não sei quem, porque alguém falou aquilo, não sei o que, você começa a falar, né? Você fica falando de coisas que as outras pessoas estão dizendo e você não está vivendo aquilo, é tudo especulação, entende? Então, assim, e o que nós estamos precisando nesse momento é elevar a nossa vibração, elevar a vibração dessas pessoas que estão no ódio, que estão no medo, entendeu? Que estão no orgulho, que estão na raiva, que estão na vergonha, que estão na culpa, né? Nós precisamos dar as mãos, gente, nós precisamos dar as mãos, nós somos irmãos, na verdade, né? Então, toda a lógica de uma civilização que fica buscando culpados, que fica buscando destruir quem pensa diferente, é uma lógica perversa, né, que não nos leva a lugar nenhum, leva ao sofrimento, né? Leva só ao sofrimento, né? Então, então a gente precisa deixar ir, liberar, entendeu? É sair dessa vibração, é sair dessa frequência e perguntar para o seu coração o que é que eu estou, onde é que eu estou querendo chegar, entendeu? O Ho Oponopono realmente é uma técnica fantástica que a gente pode estar utilizando muito, né? Eu estou utilizando muito o Ho Oponopono também, o deixar ir, tudo isso porque, para mim, está muito claro, né, que se eu não estiver presente, eu estou a serviço do banco de dados. Eu estou remoendo ali, né? Quantas vezes eu me pego ali, dando volta em círculo, entendeu? Porque é assim que funciona o cérebro, ele atua, né? Ele atua exatamente nessa simulação louca. O cérebro não para de simular. Ele não para de simular. É uma máquina de simulação perfeita. Ele fica o tempo todo ali, né? Aqueles 100 bilhões de neurônios, como você fala, gente, tem que fazer alguma coisa aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Né? Aquilo que o dono, o nosso dono, cada um é o dono do seu cérebro, nos ensinou. Então, você ficou lá batendo naquela tecla da negatividade, bem, né? Então, o que acontece, né? O cérebro diz, é isso que a pessoa gosta, então vamos lembrar, vamos ficar lembrando, né? Vamos ficar lembrando, né? O que acontece quando medita, tá bom, Carminha. E o que o objetivo da meditação, né? O Dr. Dispenza, ele fala isso muito bem, né? É familiarizar-se com. A palavra meditação tem a ver familiarizar-se com. Com o quê? Com você, né? Então, em última instância, né? Quando nós estamos, o objetivo quando você faz o Ho'oponopono, o objetivo quando você faz, né, a EFT, o objetivo quando você faz um Theta Healing, quando você faz um tipo de terapia que leva você para as horas, é você exatamente começar a observar, a se auto-observar. Então, eu medito todo dia antes de dormir religiosamente, né? Quando estou em casa, eu tenho uma caixa orgânica, medito dentro da caixa. Então, é olhar, né, e ficar observando quais são os pensamentos recorrentes. Então, ali onde está o tesouro, né? Que é exatamente o que o subconsciente está trazendo como prioridade. E normalmente são coisas negativas, né? São coisas negativas, são memórias arcaicas, muitas vezes, arcaicas, eu quero dizer, são memórias que muitas vezes vêm da sua ancestralidade, né? Nós ficamos repetindo aqueles mantras de negatividade, né? E daí, por isso que tem tanta gente doente com depressão, com ansiedade, entendeu? Porque a pessoa está presa no passado e fica ali remoendo, não sabe como sair daquilo ali, ela simplesmente é totalmente prisioneira, né, desse processo, né? A técnica do Ho Oponopono, Flávio, é simplesmente você dizer, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Tem 2 orações que eu gosto muito também, mas se você fizer isso aí, toda vez que você estiver diante de um pensamento, toda vez, então, por exemplo, uma coisa que no Google e YouTube você tem enxurradas de coisas sobre isso aí. Eu recomendo que vocês, né, procurem fazer um inventário dos seus relacionamentos, entendeu?
Eu estou fazendo isso, o inventário de todos os relacionamentos que eu tive, sejam afetivos, sejam relacionamentos de pessoas que passaram pela minha vida, né? Que passaram pela minha vida, entendeu? Então você foca naquela pessoa e faz o Ho'oponopono. Quando você está fazendo isso, você está limpando essa memória, né? Essa memória, e está deixando ir, né? Exatamente essa memória, esse banco de dados que vincula você, né? Que vincula você a essas pessoas, porque é exatamente, muitas vezes nós estamos vinculados às pessoas com quem nós convivemos, porque nós não limpamos essas memórias, tá? Então aquilo que não foi bem resolvido, né? Aquilo que não teve uma clareza, e muitas vezes nós saímos de relações sem ter clareza das coisas, ou saímos de relações com raivas, magoado, chateado, ressentido, entendeu? Então, esses programas de ressentimento, de mágoa, tá? Eles nos aprisionam, é isso que gera a prisão, é isso que gera a simulação, entendeu? Essa brincadeira do cérebro. Então o cérebro fica ali se divertindo em simular, e simular, e simular, e simular, e simular, e simular, e daqui a pouco sua vida vira um verdadeiro inferno, né? Com tanta simulação de negatividade, né? Então fica ali, né? E aí o que acontece, né? E aí se você começa a entrar nesse campo de estar buscando coisas negativas, informações negativas, conversando com pessoas negativas, né? Você direcionando sua energia para a negatividade, quanto mais você faz isso, mais você vai entrando naquela vibração, entendeu? E você começa a sua percepção, né? A sua percepção de realidade, ela vai começar a ficar contaminada por essas questões todas, entendeu? Pelas teorias conspiratórias, por tudo que está acontecendo no mundo, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente está lendo, o que está ouvindo, porque isso, gente, entra no cérebro e vai para o banco de dados, entendeu? Se você não está tendo clareza sobre isso, como lidar com isso, e simplesmente fica nutrindo, daqui a pouco você está prisioneiro de você. Está prisioneiro do medo, né? Está prisioneiro do medo. Sim, eu gostaria de saber, uma pergunta que eu tenho feito e não fiz agora, a Laís me lembrou agora, quem é que está aqui pela primeira vez na nossa live, hein? No YouTube e o pessoal do YouTube, você já deixou seu like aí, você que chegou agora? Deixa seu like aí, que isso é importante, deixar esse like para que ele reconheça que a live tem um bom conteúdo, né, e que outras pessoas possam ver. Quem está aqui pela primeira vez, diz aí, eu, né, só para eu saber quem está aqui pela primeira vez, né. Vamos ver se dá tempo. Juscelino, seja bem-vindo, Juscelino, Ademar, Lili pela primeira vez, Cristina, Maria José Levi, Cristina Vieira também no YouTube, Carmen, irmã, Carmen, Lilita, Socorro Santos, Margarida. Nossa Vida na Roça, gostei desse nome, viu? Eu tô aqui na roça, viu? Ai, Sônia, Deni, Madu, Ana Célia, Cleonice, Cris Gruber, Jandira Lemos, Regina, que legal, Lulu, sejam muito bem-vindos, Valéria, Rosângela, Margarida, Ana Guimarães, Paulo Henrique, Márcia Lins, que legal, minha gente, sejam bem-vindos. É sempre uma alegria receber pessoas novas no nosso canal, no nosso perfil. Quem está aqui no Instagram, vocês podem depois entrar no nosso canal, Ripa está pela segunda vez, né? Nosso canal, você tem mais de 1000 vídeos lá com conteúdos úteis para várias áreas da vida de vocês, tá? Então dá uma passada lá, depois entra no canal, assina e vai ter disponível todo esse conteúdo. O Vitor Paulo também, Ana Guimarães, Paulo Henrique, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa comunidade quântica. O consultório quântico, Lili, nós vamos começar, foi bom até você ter me lembrado disso, a Raquel também, Rosendo, chegando aí, que legal. Olha, na próxima quinta-feira, eu estou começando a terceira turma do consultório quântico, tá? Então, essa turma é a primeira turma do ano, né? É a terceira turma do programa Consultório Quântico, mas é a primeira turma do ano, então nós vamos trazer, assim, um conteúdo muito poderoso, tá? Eu convido todos vocês a participarem. É um mês que a gente vai estar junto, onde eu vou estar orientando vocês durante um mês, são aulas de no mínimo 3 horas, aulas ao vivo,
Oi, prefeita Fábia, que bom você por aqui. Olha, a prefeita Fábia, eu fiz uma entrevista com ela. Ela é uma prefeita que fez um trabalho lindo na cidade de Cristal, gente. Então, tem pessoas públicas fazendo trabalho fantástico, né? A doutora Fábia Rista, prefeita de Cristal, que está aqui com a gente. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada na live que eu fiz com ela, que ela é um exemplo de figura pública, né? É muito importante a gente estar valorizando e ressaltando, né? Porque são essas pessoas que estão fazendo a diferença, né? É exatamente isso. Vamos focar nas pessoas que estão fazendo a diferença. A gente está precisando disso, ou seja, direcionar o nosso olhar para aquelas pessoas que estão fazendo acontecer, né? Para que a gente não despece, comece o ano pensando em teoria da conspiração, pensando em não sei o quê, pensando em não sei o quê, entendeu? E aí você, né? E aí você termina se consumindo a sua energia, se contaminando, se intoxicando, tá? Então, eu recomendo que vocês depois passem lá no meu canal no YouTube, procura Live Wallace Lima com Fábia Rista, prefeita de Cristal, para vocês conhecerem um pouco do trabalho E aqui, suplementando a vitamina D, para toda a população, né, Fábia? Com certeza, né? Um trabalho fantástico que você fez com o Rogério lá também, que eu entrevistei também lá de Figueirão. Então, nós temos duas prefeituras no Brasil que fizeram trabalhos incríveis e que estão exatamente levando para a população essa questão da vitamina D, que é o que nós temos batido nessa técnica, né? Nessa tecla, né? Ou seja, nós precisamos elevar, nesse momento, gente, o que a gente precisa é elevar a imunidade. Se você vê a entrevista que eu fiz aqui com o seu Severino, que eu cheguei aqui, fui fazer uma caminhada, dá uma olhada lá, no perfil da Fábia Rista, que vocês vão encontrar conteúdos fantásticos dela, de todo esse trabalho maravilhoso que ela vem fazendo lá na cidade de Cristal, não é? Então, dê uma olhada lá depois. E aí eu encontrei o seu Severino, né? Eu fui fazer uma trilha, assim, intuitiva, né? Sozinho, e aí queria chegar lá no lugar e fui perguntar para ele, e aí conversamos, foi uma conversa muito agradável, e ele ali, um agricultor, né? Feliz da vida, acorda todo dia 4h30 da manhã, nunca usou um protetor solar na vida, né, cheio de energia, cheio de vitalidade, trabalha até 4 horas da tarde no sol com a família inteira e não tem ninguém doente, gente, não tem. Ele tem 74 anos, então é um exemplo para gente que vive na cidade grande, vive se escondendo do sol, cheio de protetor solar, cheio de coisa, né, e muita gente doente em função, muitas gente doente exatamente em função dessa deficiência, e você vê um agricultor ali trabalhando do campo, não tem câncer de pele, né, e não tem doença nenhuma, e está ali saudável, plantando, né, e cuidando da terra com amor, né. Então, voltando para a nossa temática, né, então, a grande questão que né, nesse início de ano, né, que nós vamos aprofundar no consultório quântico, que é esse trabalho que um trabalho pioneiro que nós desenvolvemos exatamente voltado para esse momento de pandemia e que ele está se transformando num programa voltado para acolher as pessoas, não só as pessoas que estão doentes, mas as pessoas que estão precisando de acolhimento, né, para a vida, né, para se prevenir, porque na verdade não é essa coisa de você ficar esperando a doença chegar, né? É você, na verdade, ter um estilo de vida que você se previna das doenças. É você ter um estilo de vida que você promova saúde, né? Tem muita coisa boa no YouTube, como a Fábia está falando aí, tem muita coisa, muitas entrevistas do Dr. Cícero Coimbra, tem entrevista 2h30 que eu fiz do Dr. Cícero Coimbra lá no início do ano, em fevereiro, antes da explosão da Covid, eu entrevistei ele. Tem entrevista que a Fábia fez com a outra médica, que eu coloquei também lá no meu YouTube, que é uma entrevista fantástica, também esqueci o nome dela. Foi quando eu conheci a Fábia pela primeira vez, foi nessa entrevista. Tem muitas entrevistas do Dr. Cícero Coimbra também, tem uma entrevista dele com a Neda Nagli, que o conteúdo é muito bom, então tem muitas coisas, é importante vocês... Então, olha, gente, tem muita coisa boa acontecendo, entendeu? Então, a minha orientação é direciona o seu GPS para o que está acontecendo de bom, direciona o seu GPS para as pessoas que estão realizando transformações, para as pessoas que estão contribuindo para um mundo melhor. A gente precisa se nutrir de esperança, entendeu? Então, o que está acontecendo, né? As pessoas estão se nutrindo de medo.
As pessoas estão se nutrindo de pânico, né? Estão se nutrindo de raiva, estão se nutrindo de ódio. Então, assim, sinto muito, mas isso não vai dar certo, né? Isso vai dar em problema, vai dar em doença, né? E aí nós temos que ter compaixão com todas essas pessoas, naturalmente, né? Para que a gente possa... não, o consultório quântico não é gratuito, tem um investimento. Dá uma olhada lá, Lili, dá uma olhada lá no meu perfil, que você tem o link, tem o programa completo, são 1 mês de acompanhamento comigo, né? Não é só as aulas, tem um grupo de WhatsApp onde a gente acompanha junto com a minha equipe, dá todo um apoio para as pessoas, e mesmo depois que o curso acaba, nós damos apoio. Eu levo alguns convidados também para trazer conteúdos extras, né? Então, assim, é um programa onde você vai aprender a se prevenir, trabalhar os 4 primeiros chakras. É a primeira fase, é o consultório 1. Então, você vai trabalhar os 4 primeiros chakras, você vai aprender a lidar com óleos essenciais, você vai trabalhar com cristaloterapia, com cromoterapia, meditações, a técnica do deixa ir quântico, e eu faço um atendimento terapêutico ao vivo. As pessoas mandam o seu diagnóstico, né, o que é que elas estão, o desafio que elas têm, e eu escolho uma situação, normalmente eu escolho uma situação bem complexa, e eu ligo para a pessoa ao vivo durante a aula e faço o atendimento para que as pessoas acompanhem e compreendam como é que é um processo de desemaranhamento, ou seja, para entender que nós nos emaranhamos exatamente a partir desse banco de dados, né? É o banco de dados, as memórias negativas que ficam lá persistindo, e você fica lá na televisão só vendo coisa negativa e lendo coisa negativa, e enfim, né? E aí você, daqui a pouco, você está prisioneiro, né? Então, quantas pessoas têm doentes de depressão porque elas estão presas no passado, elas não conseguem sair daquilo ali. Então, nós vamos trabalhar no consultório exatamente com ajudar as pessoas a criarem um estilo de vida, né? É teórico e prático. A gente traz a teoria e traz a prática para que você possa ter um estilo de vida, né? Que possa treinar a mente para sair desse campo de negatividades, né? Porque, de um modo geral, né, a grande questão da saúde, da qualidade de vida, está associada à relação que a gente tem com nós mesmos, né? Então, muitas vezes, nós somos os nossos piores algozes, nós somos os nossos piores inimigos. Então, a pessoa está lá com baixa autoestima, está lá naquela sofrência, na insegurança, olhando para a negatividade da vida, o tempo todo contemplando o medo, entendeu? Então, assim, não vai dar certo isso, vai dar em doença, né? Porque você fragiliza todo esse processo de medo, né? De insegurança, tudo isso leva, né, à fragilidade do sistema imune. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, né? A Terezinha está dizendo, Bertoletti, aqui no YouTube, a limpeza das memórias energéticas deve ser perseverante por quanto tempo? Realmente é possível liberarmos essa energia? Aprendi que temos que temos reconhecer com a mente e sentir essa energia. O tempo, Terezinha, depende da profundidade da memória, entendeu? Porque você imagine se você passou 40 anos repetindo o mesmo programa, né? Repetindo o mesmo programa de negatividade. Então você está incrustado isso aí nas suas células, você está com uma programação epigenética voltado para isso. Você produz proteínas, né? Você está produzindo proteínas associadas a esse programa. Então é um processo de reeducação, é um processo de reinstrução, né? É um processo de reinvenção. E isso requer essa disciplina, essa vontade de crescer, essa vontade de evoluir. Então, eu recomendo muito a vocês que direcionem a energia para a transformação, para se transformar numa pessoa melhor, entendeu? E isso requer uma grande vontade, né? Por que está cheio de farmácia? Porque as pessoas estão indo atrás de uma pílula mágica, e não tem na farmácia. Não tem na farmácia que vai resolver. Então, você tem que limpar essa memória, entendeu? Então, por que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes? Porque elas estão querendo um caminho fácil. E esse caminho não é um caminho fácil, é um caminho que requer determinação, requer foco, requer energia, né? O coração é como treinar o sentir o coração. O coração está associado, tem uma técnica que eu uso, que eu aprendi lá no Instituto HeartMath da Califórnia, que eu tive fazendo um curso lá no México em 2016, né?
que é a técnica da meditação da coerência cardíaca. Então, nós precisamos respirar, né, imaginando que estamos respirando através do coração, né? Então, existem inúmeras técnicas de meditação. A técnica de meditação da coerência cardíaca é muito simples e elas nos trazem para esse campo, né? Para esse campo de onde o coração vai entrando, né? Vai entrando no chamado estado de coerência cardíaca. Então, o coração no estado de coerência cardíaca, ele começa a comandar o cérebro emocional, ele troca informações, mas 90% da informação trocada entre o cérebro da cabeça e o minicérebro do coração, nós temos 40 mil neurônios no coração, viu, gente? É um minicérebro descoberto por um cientista canadense. Então, 90% da informação é repassada pelo coração. Então, quando nós conseguimos entrar, né? Quando nós conseguimos entrar nesse estado de coerência cardíaca, o Ho Oponopono é uma técnica que ajuda isso? O EFT é uma técnica que ajuda também a fazer isso? Sim, né? Então, fazer, como o Laís falou aí, você fazer, né, 108 vezes. Eu, na verdade, eu não me ligo muito a essa coisa de estar contando, não, sabe? Eu vou fazendo até que eu me sinto que a coisa está liberada, né? Então, eu vou fazendo, faço quantas vezes é necessário, né? Tem esse número aí de 108 vezes, mas assim, eu sou muito intuitivo, então eu vou limpando. Então, normalmente, quando eu acordo, eu aproveito para fazer todo esse processo, né, de limpeza. Como eu estou aqui no mato, os bichos estão entrando aqui na minha roupa. Então, acho que entrou um cascudo aqui na minha roupa. Deixa eu ver essa mensagem aqui da Fabiana. Professor, você foi a pessoa que me deu a mão para tirar eu do buraco, sou muito grata por isso. Desde quando fiz o coach quântico, só tenho a melhorar a cada dia. Você faz parte da minha cura. Que bom, Fabiana, fico feliz com isso, né? Suas palavras me dão mais motivação ainda, né? Para continuar fazendo o melhor. A acupuntura é uma técnica maravilhosa também, com certeza. Homeopatia, então tem muitas coisas boas aí, né, gente? Faça assim, é isso, vai fazendo até que você sente que tá, né? Você sente que tá limpo, entendeu? Ou seja, a sua mente, o subconsciente, ele traz aquilo que está, né? Ele traz aquilo que está, digamos assim, precisando de mais urgência, né? Então, um cascudo é um besourinho, um besourinho, já liberei ele aqui pela camisa, ele entrou pelo meu pescoço, já estava aqui pelas minhas costas, eu estou no meio do mato, né, e está cheio de besouro aqui. Olha aqui, ó, vocês estão vendo, olha aqui, ó, o meu amigo aqui, estava aqui, ó, me bisbilhotando aqui. Ai, eu sou acostumado com... Eu sou do sertão, né? Eu adorava dormir no mato, então eu me sinto muito bem, assim, quando eu estou em contato com a natureza. Estou muito bem cuidado aqui, estou cercado pela natureza, então aqui está um ambiente perfeito. A aromaterapia é maravilhoso, com certeza, né? Então, tudo isso, gente, faz parte... vida no sítio é isso mesmo. Cascudo. Ai. Então, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar essa primeira live do ano. Lembrando que dia 7, na quinta-feira, nós começamos a terceira turma do consultório quântico. E vocês estão convidados a dar uma passada lá. Lá aí você poderia botar o link aí, pessoal, no YouTube, né? Lá no Instagram você encontra o link lá no meu perfil. Qualquer dúvida, as pessoas que já são alunos têm um desconto, tá? Quem é aluno nosso, né? Quem já fez algum curso nosso, entre em contato, porque nós estamos também dando um desconto para as pessoas que estão fazendo parte, né, que já fizeram parte de algum curso. Diga aí, Cleiton, Nila, Débora, Helenita, tanta gente, Edna, Maria da Paz, Odete, Inês, sejam todos e todas bem-vindas, né? Se tiver alguém aí que está chegando pela primeira vez aqui, que não estava aqui quando eu perguntei, diz aí, né?
Ivonete está feliz, que bom, é exatamente isso aí. Pois é, então nós vamos, às 19 horas da quinta-feira, nós vamos estar começando, né, a terceira turma do Consultório Quântico, e vamos estar, como sempre, cada turma nova, é um novo ânimo, é uma nova vibração, né, são conteúdos novos que eu sempre trago, eu agrego. Marinildo está chegando pela primeira vez aí, o Laércio, a Nila, sejam bem-vindos, muito bom. A Maria Gislene aqui no YouTube, a Sônia Greche, sejam bem-vindos, compartilhem essa live, eu vou depois salvar, a live, a Lisete também, tá? Então vamos fazer o seguinte, gente, eita, agora ele tá na minha cabeça, apareceu aqui na minha... Ai, Thelma tá entrando atrasada, Thelma, seja bem-vinda. Vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês a técnica do deixa ir quântico, né? Que foi uma técnica que eu adaptei a partir do trabalho do David Hawkins, né, que é um psiquiatra americano, uma pessoa que eu tenho um maior respeito. O meu novo livro vai vir um conteúdo associado a ele, ao trabalho dele, né? Então vamos lá que o YouTube aqui... vamos lá. Legal, Fernanda. Vamos lá, que só tem 25% de bateria e a tomada que eu botei aqui não está funcionando, né? Eu vou ter que mudar de lugar, né? Então vamos aproveitar esses 25% para a gente fazer a técnica do deixa ir. Então veja, coloca aí rapidinho, qual é a emoção que você quer trabalhar, o que é que está pesando mais em você nesse momento agora, a emoção principal. Qual é o que é que prioritariamente você quer trabalhar agora? Me diz aí, para a gente fazer uma limpeza, trabalhar essa limpeza. Aí vocês vão aprender um pouco do Ho Oponopono, do EFT e do deixa ir quântico, tá? Essa foi uma live completamente surpresa. Coloquem aí, qual é tristeza? Ok, então coloca aí, tristeza. Então vamos lá, vazio. Deixa eu anotar aqui, eu pego a caneta, aí tem um besouro. Vazio, tristeza, medo. Não, alegria é uma coisa boa, eu tô falando de alguma coisa que você quer limpar, você não vai querer deixar de ter alegria, né? Perdão. É uma coisa, ansiedade, mágoa, eita, não tô nem acompanhando aqui. Medo, vazio, tristeza, raiva, cansaço, certo? Procrastinação. Meu Deus, já tem bastante coisa aqui, né? Medo, mágoa, já tem. Medo, ansiedade, já tem. Medo dessa doença. Aceitação. Mágoa, tristeza, procrastinação, apego. Ok, insegurança. Ok, gente, já tem uma penca de coisa aqui, muito, né? Desvalorização, né? Compulsão alimentar, culpa, compulsão, negatividade, uau, rejeição. Ok, eu vou ficar por aqui, porque já tem bastante coisa e eu estou com a bateria indo embora, então eu quero aproveitar para que o pessoal do YouTube possa participar também, né? Pânico, culpa, então, não merecimento. Ok, então nós vamos fazer a técnica do deixa ir. Ok, pânico, medo, negativo, né? Então, veja bem, como é que funciona essa técnica do deixa ir quântico? Então, agora vocês podem parar de anotar, vamos foquem na técnica, tá? Então, vocês vão... Peraí, deixa eu ver aqui, para o vento não levar o papel. Então, nós vamos usar a técnica do EFT, né, que eu adaptei para essa técnica, tá? Então, o EFT nós tocamos 3 vezes aqui nesse ponto de acupuntura,
tá? Que trabalha exatamente a questão da autossabotagem, né? Então, depois nós vamos vir para o topo da cabeça, né? Pode fechar a mãozinha assim para concentrar energia. Depois nós vamos vir aqui para o início do olho. Depois nós vamos vir para a têmpora. Depois debaixo do olho, no bigode, no queixo, aqui nessa cavinha da clavícula, e depois 4 dedos abaixo do braço. Tá? Depois, quem não conhece o EFT, dá uma olhada lá no YouTube, no Google, quase não sai. Então, são pontos de acupuntura, né, terminais nervosos, né, meridianos, na verdade, que você libera essa energia. Quando a gente toca, a gente está liberando essa energia que está represada, tá? Então, eu vou me focar aqui no que vocês trouxeram, e aí inicialmente eu vou dizer, deixa ir, eu estou deixando ir essa vibração, estou deixando ir essa tristeza, entendeu? Estou deixando ir esse monte de coisa aqui, tá? Então vamos lá. Aí vocês me acompanham, repete comigo, tocando no ponto de acupuntura. Eu deixo ir a rejeição, eu deixo ir a compulsão, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir a negatividade, eu deixo ir o apego, eu deixo ir a falta de aceitação, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir o vazio, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a procrastinação, eu deixo ir o medo, eu deixo ir o perdão, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir... teve uma palavra aqui que eu escrevi que eu não estou entendendo, não o que eu escrevi muito rápido. Eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir o ódio, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a negatividade, eu deixo ir o vazio, eu deixo ir o cansaço, eu deixo ir a procrastinação, eu deixo ir a dificuldade de perdoar, eu deixo ir a dificuldade de perdoar o outro, a dificuldade de me perdoar, eu deixo ir o medo da Covid, eu deixo ir o medo de coisas conhecidas e desconhecidas, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a raiva, e eu me aceito profundamente e completamente, tá? Então vamos para o topo da cabeça. Eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir o cansaço, eu deixo ir a compulsão, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir o apego, eu deixo ir a rejeição, eu deixo ir o vazio, eu deixo ir a procrastinação, eu deixo ir o medo. Aí você vai mudando comigo, acompanha onde eu estou tocando. Eu deixo ir a dificuldade de perdoar, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir a não aceitação, eu deixo ir, volta de novo, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a rejeição, eu deixo ir a negatividade, eu deixo ir a compulsão, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir o apego, eu deixo ir a dificuldade com a não aceitação, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir o vazio, eu deixo ir o cansaço, eu deixo ir a negatividade, eu deixo ir a procrastinação, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir o medo, eu deixo ir o perdão, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir o não merecimento, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir o ressentimento, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir o apego, eu deixo ir o cansaço, eu deixo ir o vazio, eu deixo ir o perdão, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir a não aceitação, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir a rejeição, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir o medo da doença, eu deixo ir o medo da Covid, eu deixo ir o medo do conhecido e do desconhecido. Aí você dá uma boa respirada. E agora, nós vamos limpar em nós aquilo que nos incomoda fora de nós, tá? Então, mentalmente, você escolhe o que é que você quer limpar, se é uma relação com seus pais, se é uma relação com seu marido, com sua esposa, seu ex-marido, sua ex-esposa, com você mesmo, dificuldade de autoaceitação, autorrejeição. Então, escolha o que você quiser limpar, seus relacionamentos, tá? Então, nós vamos limpar na gente, nós vamos limpar dentro de nós, né? Então, eu vou usar mais uma vez o Ho'oponopono,
associada ao EFT, tá? Então, vocês me acompanhem da mesma forma, tá? Então, ó, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Focando em estar limpando as suas memórias. Eu sinto muito, por favor, eu te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e eu sou grato. E eu me aceito profundamente e completamente. E eu me aceito profundamente e completamente. E eu me aceito profundamente e completamente. Topo da cabeça. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e eu sou grato. Agora, na têmpora, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grato. Do lado do olho, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grato. Abaixo do olho, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. No bigode, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. No queixo, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Na clavícula, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Debaixo do braço, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Na cabeça, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. No olho, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. No queixo, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Na clavícula, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Debaixo do braço, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Dá uma respirada assim, ó. Inspira bem, vamos fazer 5 respirações bem intensas. Puxa, vai, e solta. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Fazendo barulho, hein? Essa é uma técnica utilizada pela neurociência, viu, gente? Você pode até sentir um pouco de tontura. É uma técnica muito legal também, né? Para dar uma ativada no sistema simpático e parasimpático. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Pode inspirar também, assim, ó. Inspira, conta até 5. Aí segura, contando até 5. 5, 4, 3, 2, 1. Aí solta, contando até 5. Segura, prenda a respiração, conta até 5 de novo. E agora inspira de novo, contando até 5. Segura, conta até 5. Solta, conta até 5. Segura, contando até 5. Então, essas técnicas, gente, se você alia essas técnicas com respiração, você dá uma renovada, uma oxigenada no seu cérebro, no seu corpo. Como é que vocês estão sentindo, hein? Me diga aí. Bem leve? Tá ótimo, Ilma, que bom, leve. Jonas está bocejando muito, isso é muito bom. Bocejar é uma das coisas, dos sintomas mais maravilhosos que tem. Camila, leve, Bonete, leve, leveza, gratidão, tá bem. Ceci, gratidão, Ilza, bem leve. Cleiton. Pulso eletromagnético, sim, com certeza. Com certeza. Vi luzes piscando nas paredes e o meu ventilador estourou. Pode acontecer. Mexe com o campo eletromagnético mesmo, né? Tá liberando energia aí. É isso aí. Isso é muito bom para dormir, com certeza. Muito bom. Bocejando. Bocejando muito leve, leve. É isso aí, plena. Muito bom, gente. Bocejando, né, Fabiana também, né? Maria Aparecida. Terezinha tá com soninho.
também Thelma bocejando, também Sidney bocejando, olha, bocejar, o bocejo, são 12 atividades neurais que são ativadas pelo bocejo, né? Pronta para dormir bem, né? Leve também, bocejou muito, bocejou agora, né? Leve, relaxado, bocejando, gratidão, bocejando, muita gente bocejando, que legal, né? Que legal, muito bom. Pode fazer de um lado só, viu, Renata? O bocejar, porque ele ativa 12 redes neurais, né? O pessoal da neurociência que estuda isso, tem um artigo falando só sobre o bocejo. Então, são 12 atividades benéficas ao nosso corpo, ao nosso cérebro, ativadas pelo bocejo. Então, assim, você é vontade, então, tá? Deu sono, né, Flávio? Esse é bom sinal, porque você baixou a frequência cerebral, né? Porque quando a gente está no nível de estresse, né, está nas ondas muito aceleradas, quando a gente faz um trabalho como esse, nós podemos entrar nas ondas alfa, e nas ondas alfa traz uma certa sonolência, então isso é um bom sinal, que você caiu a frequência cerebral, então esse soninho, né, essa é uma coisa legal, você já limpa isso aí. E a Carmen ainda vai meditar, muito bom. Maravilha, gente. Então, isso foi um pequeno exemplo, né? No consultório quântico, a partir de quinta-feira, nós vamos estar aprofundando todas essas temáticas, com várias técnicas, né? Com várias orientações terapêuticas, com um atendimento terapêutico por aula. Então, será um prazer grande acompanhar vocês durante esse próximo mês, toda quinta-feira, uma aula de no mínimo 3 horas de duração, né? Sono lacrimejando, né? Muito bom, muito bom. Então, será um prazer quem puder participar dessa primeira turma. A nossa ideia, depois, eu estou muito motivado em criar uma comunidade onde a gente possa, durante o ano inteiro, estar interagindo com as pessoas que estão nessa busca por autoconhecimento, por essa busca por autocura, né? Ou seja, por essa busca de também viver dentro de uma comunidade de pessoas que estão em busca de propósito, né? Então, isso realmente é algo que está me movendo muito. E depois eu vou passar para vocês as informações de como é que será isso. Nós estamos modelando esse projeto, mas é algo que eu venho pensando há muito tempo. Ivaí, para o consultório, você vai no link que está lá no meu perfil. No meu perfil tem o link do consultório, tá? Se você já é aluno nosso do consultório, você tem desconto. Se você não é aluno, a tendinite passou, que legal. Se você, lá na bio, assim, na minha bio, onde tem abaixo da foto, né? Abaixo da foto, você vai lá e tem o link que você entra na página onde tem toda a programação. São 4 jornadas que nós vamos trabalhar no consultório. Além disso, você recebe para entrar no consultório, Rosana, é só você ir lá no link que está, acessar, né, se inscrever, né, lá tem todas as informações de valores, você pode parcelar em até 12 vezes, ou também pode mandar no direct a dúvida que você tiver, que nós entramos em contato. A Laís está aí, poderá dar esse apoio para vocês que podem entrar em contato via o direct, tá? Então, na quinta-feira, nós estaremos começando com todo o gás. Eu devo estar fazendo uma próxima live, né? Que legal, Daniela, seja bem-vinda. Você se formou agora, né? Que legal, muito bom. Então, na terça-feira eu deverei estar fazendo uma nova live também, tá? Eu vou ver o tema e eu devo estar, a partir de amanhã a gente deve estar divulgando, tá bom? Então, gente, foi um imenso prazer ter reencontrado vocês aqui nesse início de ano novo, né? Vamos elevar essa energia, vamos emanar compaixão para essas pessoas que estão no campo da raiva, do ódio, da tristeza, da insegurança, né? Vamos limpar dentro de nós tudo que a gente está querendo ver se expandindo fora de nós, né? Então, vamos trabalhar todos elevando a nossa vibração, focando naquilo que a gente quer realizar, né? Focando no que a gente quer realizar, porque elevando a nossa vibração, nós terminamos também
por ressonância, atraindo as pessoas, né, que estão precisando também de apoio, né, muita gente precisando de apoio. Amanhã tem uma live com Harrendorf, exatamente. Amanhã terei uma live com Harrendorf, que é uma pessoa muito querida, que acompanha meu trabalho há muito tempo. Estou feliz de fazer essa live com ele, a primeira live que vamos fazer juntos, né? Vocês podem participar da live lá no canal do Harrendorf. Dá uma olhada acho que lá no meu, lá no Story, vocês já podem sintonizar. Amanhã, eu acho que às 9h20 da noite, nós estaremos junto com o Harrendorf, tá bom? Então, gente, uma boa noite para vocês, fiquem bem, fiquem em paz, vamos elevar essa vibração, vamos focar nos nossos objetivos, nas nossas metas, vamos nos transformar, vamos nos curar e curar o planeta, que é isso que a gente está precisando fazer, né? Vamos cuidar da nossa vida. Uma boa noite para vocês. A live vai ficar tanto no YouTube, né? E eu vou publicar agora no IGTV. Quem puder dar uma passadinha lá, deixa um comentário, deixa o seu like na live, deixa um comentário sobre o que você achou, porque também quando nós comentamos, né, o Instagram ele apresenta mais esse conteúdo para mais pessoas. E o pessoal do YouTube, quem não deixou seu like ainda, aproveita e deixa seu like. Uma boa noite para vocês, fiquem bem, fiquem em paz, e amanhã estaremos lá na live com o Horrendorf. Quem puder participar, será um prazer também.